A paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Editora Betel. Que alegria ter a sua companhia aqui para mais um trimestre, novo momento, e já queremos agradecer a Deus pelo dom da sua existência. Agradecer também a nossa liderança na pessoa do nosso Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, também ao nosso Bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor de publicações, Bispo Abner Ferreira, e também a nossa diretora pedagógica, Bispa Marvi Ferreira, que tão carinhosamente tem acolhido a Juventude de Cristo. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E dessa vez, começando muito bem esse trimestre, estudando sobre tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje nós estamos entrando na primeira lição, onde vamos falar sobre a casa de Deus no deserto. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o comentarista da nossa lição, pastor César Rosa de Melo. Seja muito bem-vindo, pastor. E eu já quero perguntar para o senhor, por que um investimento dessa magnitude em pleno deserto, pastor? Responde pra gente. A paz, queridos, é uma honra poder estar aqui mais uma vez, juntamente com a Tianinha, com a diaconisa Juliana e a toda a nação Madureira e aqueles que estão aí juntinho conosco no Conectados na Lição. Esta pergunta é bastante pertinente porque todos nós, quando vamos fazer um investimento, a primeira coisa que olhamos é a logística. Por exemplo, existem empresas que investe milhões numa consultoria para saber se naquele local é um local indicado para abrir as suas filiais ou as suas matrizes. E quando nós olhamos para a questão do tabernáculo, se você for mensurar cada ouro, cada prata, cada bronze que foi investido aí, você vai ver que são coisas que passam da casa de milhões de dólares. Então, por que um investimento de tamanha magnitude num deserto? Bem, o maior significado, a maior informação, a maior resposta que nós temos aqui é para mostrar o grande projeto e amor de Deus para com o homem. O que tem no deserto? Areia. O que tem no deserto? Solidão. O que tem no deserto? Aparentemente um lugar sem vida, sem até mesmo esperança. Mas Deus vai e fixa, coloca um tabernáculo no meio do deserto, né? O maior projeto daquele tempo. E qual é a lição de tudo isso? Onde é que Jesus veio fixar a sua residência? Se é que eu posso dizer assim, no meio do nada, no meio do deserto existencial da humanidade. Porque quando Paulo vai falar sobre o curso da humanidade, vai falar da degradação do ser humano, vai falar de um homem morto em pecados e delitos, vai falar de uma sociedade sem Deus. E quando Jesus entra na nossa história, é como se milhões, valores incomensuráveis estivessem sendo investidos no meio do nada. Na realidade, o maior investimento é Jesus Cristo habitando na história humana. Essa é a maior mensagem que o tabernáculo veio mostrar para nós. Era que no tempo certo, conforme diz Paulo, na plenitude dos tempos, Jesus iria se manifestar. E aí João vai dizer, cheio de graça e cheio de verdade. Graça para restaurar, verdade para libertar. Então é isso, eu e você, diante de Deus, não éramos nada, mas Ele investiu no nosso meio, porque sabemos do potencial que eu e você temos para Ele. Uau! Pastor, quais os objetivos divinos com o tabernáculo? Deus, Ele sempre trabalha com propósitos. Imagine que um povo vivera 430 anos num lugar como a nação egípcia daquela época, com sua maneira de viver, politeísta, com estilo pagão. E querendo ou não, o povo de Israel sofria influência naquele meio. E qual é a noção que eles tinham de religião, de reverência a uma divindade? Então, quando Deus resgata esse povo do Egito,
Deus lhe dá leis, e isso é interessante, Deus quer dar uma identidade para aquele povo. Identidade para que todo mundo que olhasse pudesse saber que Israel não era politeísta, era monoteísta, na crença de um Deus e que esse Deus habitava junto com aquele povo. Então, quando Deus institui o tabernáculo, lógico que tem todos os significados que depois serão revelados através do Novo Testamento, mas naquele momento veterotestamentário, o objetivo de Deus é criar seu centro da vida política, religiosa e social do povo. Na realidade, não tem como nós ficarmos distinguindo isso, porque a nossa vida tem que ser centrada em Deus e todas as demais ramificações da nossa vida devem ser influenciadas pela nossa crença em Deus. Se você olhar, por exemplo, a disposição do arraial das tribos no período do tabernáculo, você há de convir que o tabernáculo ficava justamente no meio, porque nas 4 direções ficavam 3 tribos em 4 direções, que daria 12 tribos. Então percebe que ali é o centro, Deus queria ser o centro da vida do povo. E quando eu e você temos Deus como centro da nossa vida, isso vai desembocar em todas as esferas da nossa vida. Isso vai trazer identidade, isso vai trazer um exclusivismo de Deus e para Deus. Porque o objetivo de Deus, e Paulo vai pontuar isso depois, sempre foi: vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a Editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Obrigada, Tia Aninha. Para mim é sempre um prazer estar aqui, novamente, mais um trimestre se iniciando aí do nosso Conectados na Lição. O PIL de hoje vai falar sobre um Deus de medidas exatas. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero aproveitar para perguntar aqui ao nosso pastor César. Pastor, a juventude quer saber, o que foi determinante para o povo contribuir de forma voluntária? Bem, quando falamos de contribuição, principalmente do tabernáculo, é algo que foge dos padrões. Porque a Bíblia diz que o coração do povo se moveu de tal maneira que o povo contribuiu e Moisés teve que passar uma notícia, um pregão no meio do arraial, impedindo o povo de trazer, porque o que tinha sobrepujou tudo aquilo que precisava. E a grande pergunta justamente é essa, da diaconisa Juliana, né? O que fez o povo? Primeiro, gente, porque é um projeto de Deus. O tabernáculo não foi criação de uma mente humana. O tabernáculo veio do próprio Deus. Deus pediu para Moisés fazer, e detalhe, você vai fazer conforme eu te mostrar. Então, a primeira questão que está envolvida aí é a questão de Deus é o mentor do determinado projeto. Segundo, o que percebemos é aquele povo habitava no Egito muito tempo e via que muitos deuses tinham a sua casa, por assim dizer, os seus nichos. A própria nação egípcia, ela se incumbia de fazer vários altares para os seus respectivos deuses. E agora essa nação que está em franco crescimento, desenvolvimento e tendo essa revelação do verdadeiro Deus de Israel, quando se fala do tabernáculo como lugar onde Deus estaria no meio do povo, óbvio que o povo queria também, como as demais nações, terem um lugar para eles adorarem a Deus, terem um contato com essa divindade. Então essas duas coisas, posso dizer que foram preponderantes. Fora isso também, nós precisamos entender que a questão de ofertar, isso faz parte da vida humana.
Por exemplo, hoje nós temos vários projetos, nós temos projetos missionários, nós temos projetos educacionais, nós temos projetos de assistência social e tudo isso demanda recursos. Então a primeira coisa que nós como membros precisamos entender também, não é um projeto pastoral, é um projeto divino. Isso é bíblico, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos engendrados num projeto que não é humano, é um projeto divino. Nós precisamos entender a nossa vida como um projeto divino, como uma extensão evangelística de Deus nessa terra. É por isso que nós precisamos envolver-nos, comprometer na obra de Deus. E a outra é deixar que o nosso coração realmente nos leve em direção a esse trabalho prestado para Deus. Quantas vezes o nosso coração pede para que nós sejamos mais generosos e muitas vezes nós recuamos, porque A ou B fala determinada coisa. Meu querido irmão, o nosso compromisso maior é com a obra de Deus. Então que venhamos a cada dia mais estar atuantes na obra de Deus, sabendo que a recompensa é certa e vem do Senhor Jesus. É interessante quando nós olhamos isso, que Deus pensou nos mínimos detalhes. Quando o povo sai do Egito, o povo não sai de mão vazia. A Bíblia diz que Deus deu graça ao povo judeu, que os egípcios ajudaram, deram coisas para eles e eles saíram com muitas riquezas do Egito. E parte dessas riquezas foi usada na construção do tabernáculo. A grande lição que fica aqui para mim e para você é que muitas vezes Deus nos cerca de bens. Deus nos ajuda em nossas conquistas pessoais e materiais. Muitas vezes Deus nos concede a aprovação num concurso público ou até mesmo a gerência de uma grande empresa. O que nós jamais devemos esquecer é que Deus conta conosco na evangelização do mundo. Deus conta conosco nos seus projetos de vida para os povos, para as nações. Então que nós a cada dia mais venhamos entender o poder que a oferta tem. Além do mais, queridos, quem planta sempre colhe. Então que Deus abençoe e fique na paz. Perfeito! Conectou? Pois é, a Editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!